dia 21 de novembro de 2022 e este é o episódio 222 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e tenho comigo um modelo de fitness. Até fiquei atarantado, isto com um modelo de fitness, um gajo até fica atrapalhado. A responsabilidade é outra, claro que sim. Então, o que é que é feito esta semana após a semana da UbuCon, aliás, da Ubuntu Summit? Já. Epá, olha, tive uma. Estás a perguntar o que é que eu fiz a semana passada, não é? Durante esta semana, sim. Tive-me a pôr em ordem. Aliás, aconteceu com muita gente. Pelas variações de temperatura ou por outros condicionantes, houve malta que ficou assim meia combalida. Meio um espirro aqui, uma tosse ali. É verdade. O buflo é uma coisa e pelos vistos continua a existir, sendo que agora há outros bichos também. Ainda não foi nenhuma vacina descoberta para o buflo, não é? Pois. Mas olha, tive de facto a pôr-me direitinho. Tive a voltar aos meus treininhos, que fiz completa pausa na semana da Ubuntu Summit. E fui começar o Natal, portanto já está na altura. Já começaste a enfardar? Já, não, enfardar não, meu cara. Então, enfardar o quê? Eu sou um gajo de objetivos claros. Mas o Natal é enfardar comida e... Para quem tem como objetivo continuar a arredondar, sim. Para quem tem como objetivo manter a sua saúde e zelar para uma vida próspera e saudável, come com moderação. Foi isso que eu fiz. Portanto, fui fazer o Natal e é possível fazer um Natal com moderação. Portanto, é possível fazer filhoses e comer só 18 em vez de enfardar. É possível. São muitas filhoses, caramba. Foi só para ver se estavas com atenção. E fui provar o vinho também. Atrasei-me um bocadinho. Portanto, normalmente é no São Martinho que se prova o vinho. Eu fui provar o vinho com alguns dias de atraso. Mas olha, bem bom. Aliás, hoje quebrei aquilo que tem sido o hábito, que é beber chá ou beber água durante a gravação dos episódios, e hoje decidi trazer um pouco de vinho novo para aclarar a minha voz. E pronto, e olha, foi basicamente assim que eu me lembro, foi basicamente isto, assim que mereça, que seja digno de registro e que esteja enquadrado na temática deste podcast, não é? Que é comer, beber e assim. Foi, exatamente, portanto, basicamente foi isso. E tu, Diogo, ouvi dizer que andaste ocupado. Sim. Andas sempre, não é? Tu andas sempre ocupado, é assim, também estamos de uma maneira ou de outra, sim. Às vezes com coisas que não nada relacionadas com o podcast. Como todos nós. Outras relacionadas com o podcast, ou pelo menos que dão um assunto para o podcast. Que foi o caso desta semana. Eu há um ano, ou talvez mais até, registrei um domínio para criar uma conta de Mastodon, porque fartei-me de perder contas de Mastodon porque os servidores eram fechados, e eu nunca ia a tempo de mover a minha conta para outro sítio. Eu pensei, amanhã tenho tempo, e depois nunca tinha. Então houve uma altura que me fartei disso e resolvi, vou registrar um domínio e vou criar o meu próprio servidor, e assim que se acabar é culpa minha, pelo menos. Olha, é justo. O domínio é o stegodon.eu. Um stegodon é basicamente um antepassado de um mamute, que é o símbolo do Mastodon. Aliás, Mastodon é mastodonte, que é outro nome para mamute. Que é o nome de uma banda muito conhecida também, que tu certamente conheces. Não conheço. Os Mastodon. Nunca ouvi falar. Mas olha que quem edita este podcast certamente conhece. Fica aqui a mensagem para eles, para o coletivo. Neste momento já é um coletivo de pessoas que edita este podcast. É verdade. Portanto, só falta ser uma cooperativa. Lá chegará. Mas sim, então, mas estás a referir aqui o nome só
para explicar a tua escolha, porque Sim. o teu servidor é fechado porque tu és egoísta, certo? Exatamente. Eu sou totalmente egoísta e criei um servidor só para mim, porque ninguém me pagou por isso, e portanto é só para mim. E além disso é uma experiência, é sobretudo uma experiência para perceber como é que é gerir um servidor, instalar e gerir um servidor de Mastodon, que até agora foi bastante simples. Criei uma instância de cloud na Gandhi, que a Gandhi agora também já tem um serviço de cloud com instâncias como as do EC2 e afins. Com que requisitos? Ou seja, quais foram os requisitos que usaste para criar a instância? Eles não têm lá especificados requisitos nenhuns no site, portanto... Mas quais é que tu usaste? Eu utilizei a segunda instância mais fraca de todas, porque aconteceu-me na primeira vez que criei isto, que corri isto, ele queixou-se de falta de memória a fazer o build da instância e então resolvi descartar aquela e criar com um bocadinho mais de memória e ele criou. Tem 4 GB de RAM, tem 2 vCPUs, tem um armazenamento de 20 GB. Para a carga que ele tem, isto é mais do que suficiente. Ele está na boa. Há aí pessoal a dizer que o Mastodon é super pesado e não sei o quê, mas talvez seja, mas para uma instância que corre só um utilizador, não é. E também já vi pessoal a correr para cerca de 100 utilizadores e são máquinas equiparáveis à minha. Portanto, eu acredito que pode haver um problema de escalar o Mastodon, mas será a partir de um número já bastante elevado de utilizadores. Acho que é um bocado normal também. Ou seja, eu também, por acaso, ia te perguntar quando é que te juntas à cooperativa Matrix, já não falamos aqui dela há muito tempo. Por acaso eu tenho uma conta de Matrix, pá. Eu não tenho nenhum incentivo específico neste momento para me juntar. Era capaz de não ser mal pensado por causa das bridges com o Facebook e não sei o quê, tu que usas o Facebook para conversar com pessoas. Já uso muito menos. A única pessoa que eu usava para falar pelo Facebook regularmente, sem ser só dar os parabéns, tenho conta já no Telegram, portanto não deixei de falar regularmente no Facebook com alguém. Portanto, também não. Agora, as bridges, os canais que eu uso todos têm bridges para o Matrix, portanto, pá, não estou a sentir um incentivo elevado. Só que a bridge não é por canais de sim, IRC ou Telegram, é com serviços mesmo. Sim, ou seja, tu podes fazer bridge com uma série de redes. Sim, mas eu só uso mesmo Matrix e Telegram. E Twitter. Sim, mas o Twitter não creio que faça sentido ter uma bridge, porque não é comunicação instantânea. Embora tenha um chat. Fala das mensagens diretas. Quando falas em bridge do Facebook, não é para publicar as posts, é o Messenger. Sim, mas eu quando uso essas mensagens diretas do Twitter, é para coisas muito, muito momentâneas. E não acho que justo. Como a malta fazia, que era ia para o IRC à cata do login do Messenger para depois conversar com as miúdas pelo Messenger, era isso? Ou seja, vais ao Twitter só sacá-los depois para outra. Às vezes acontece, mas a maior parte das vezes que eu utilizei isso foi pessoas convidados deste show. A primeira vez que falei com eles, normalmente eu guardo hoje pelo Twitter, e o meu primeiro contacto é assim dessa forma. A não ser que eu saiba que eles estejam no Telegram ou noutro sítio qualquer, e aí vou aí primeiro. Mas se eu não conhecer um outro contacto, eu guardo hoje primeiro pelo Twitter. Mas depois quase sempre as conversas passam para outro sítio. E há pessoas no Twitter que me abordam, porque eu tenho as mensagens abertas para todos os que me seguem,
mas pá, não é muito infrequente. Eu não acho que valha a pena o trabalho nenhum fazer qualquer esforço por causa disso. Até porque agora estou de facto a usar bastante mais o Mastodon, apesar de há pouco tempo. Mas a verdade é que as coisas mais interessantes, ou a maior parte das coisas mais interessantes que eu tenho no Twitter, já tenho no Mastodon, e portanto estou mais tempo pelo Mastodon do que pelo Twitter até. Mas ainda, isto já me quer fazer o gancho com aquilo que vai ser parte da conversa deste episódio, não é? Até porque há aqui várias temáticas que vão todas bater no mesmo. Sim. Mas tu ainda consomes conteúdo do Twitter? Sim, mas com uma frequência super diferente do que consumi antes. Se calhar vou ao Twitter 1 ou 2 vezes por dia, em vez de estar lá o dia quase todo. Ok. E tu estás naquela fase ainda de aquisição de contactos no Mastodon? Ou seja, ainda me falta este, este também, vou seguir este. Já tenho uma parte importante daqueles com quem eu interagia normalmente. Há alguns que eu sigo sem interagir que ainda não estão, ou ainda não os encontro, mas não estou com pressa. Não sinto se desaparecer, não sinto essa falta. Já que tens estado dedicado a essa temática, e para toda a gente que nos ouve, até porque a gente gosta sempre de ensinar quando tem para ensinar, claro. Dei conta e digo-te isto, não estou só a fingir que não sei, esta não sei mesmo, portanto não sei, provavelmente tu saberás e explicas-me a mim e explicas aos outros. Imagina que eu sou um utilizador do Twitter e que quero fazer o meu salto para o Mastodon. Ou é imaginação minha, ou eu li algures que tu consegues fazer uma espécie de um link, ou seja, para as pessoas que te apanham no Twitter poderem saber que tu foste encaminhado ou que mudaste para o Mastodon. Sim, isso fazes um tweet, escreves tu lá. Mas não existe uma forma mais... Não. Ok, então não, deve ter inventado. Não, ou então li qualquer coisa que me induziu em erro. Existe outra rede social que surgiu, não sei bem quando, porque não conheço muito bem, que é indiana, acho eu, que tem uma funcionalidade de migração que permite-te importar para essa rede social os contactos que tu tens do outro lado. Qual é o problema? Aposto que o Twitter vai bloquear isso muito rapidamente, e até porque é uma violação dos termos de serviço deles, e além disso, ninguém te garante que a pessoa que está do outro lado é mesmo a pessoa que tu conheces e não outra pessoa, ou a fingir, ou com o mesmo handle e mesmo nome da pessoa que tu conhecias no Twitter. O que eu estava a pensar não era isso, era mais, ou seja, da mesma forma como... Sim, mas o redirect. Exatamente, com aquilo que tu fazes no Mastodon quando mudas de um servidor para o outro, no Twitter não eu achei estranho. Eu achei estranho, porque normalmente as pessoas gostam dos opt-in, não gostam dos opt-out, né? Facilita-se sempre a entrada e dificulta-se a saída. Mas ainda assim queria clarificar, e achei que tu eras a pessoa mais bem informada. Não sei se sou mais bem informado, mas eu não tenho conhecimento de nada desse tipo. Ok. E já agora, como é que tu consomes o Mastodon nesta altura? Usas no telefone, via browser? Há uma web app? Há uma app? Ok. No telefone eu uso o browser, como uso também para o Twitter. Há algumas apps, mas eu ainda não experimentei, portanto não sei dizer como é que funcionam. No desktop estou a experimentar o Whalebird, que tem uma funcionalidade que é ser multiconta. Portanto, podes adicionar lá várias contas diferentes e na mesma janela gerir as várias contas diferentes, o que é bastante útil. Mas também já me deparei com algumas limitações, que é não conseguires ver os tweets como thread, apenas como lista desordenada. Ou pela ordem de que foram efetuados. Não será uma configuração? Não, é porque os tweets, como são mostrados, não são links, ao contrário do que acontece no browser.
ou talvez em outras aplicações. Eu ainda só experimentei o Whalebird. E para além disso, não consegues, por exemplo, ir ao perfil de outra pessoa noutro servidor. Ele consegue mostrar a visão que tu tens do perfil dessa pessoa no servidor em que tu estás, mas não no servidor onde ela está. E a informação que ele mostra num caso e mostra no outro é diferente. Ok. Ele mostra muito mais força ao servidor onde a pessoa está. Portanto, são duas limitações que já me estão a fazer afastar um bocadinho do Whalebird e a aproveitar mais o Firefox com os containers, que também me dá a oportunidade de utilizar o Mastodon com múltiplas contas. Certo. Não sei se vou experimentar outros, é possível. Mas para já é assim que eu estou a usar. Se dizes que usas no telemóvel, usas o browser, usas muito pouco então no telemóvel. Não, eu uso, quer dizer, telemóvel tenho usado pouco porque tenho estado em casa o tempo todo. Pois, né? exatamente. Mas o Twitter também usei sempre no browser. Okay. E o Facebook também, e tudo isso uso sempre no browser. Ok. Em Ubuntu Touch é normal utilizar as versões web das coisas. Estou sempre a pensar no mesmo. Estou sempre a pensar na gestão de como é que tu, ou seja, quando, e de vez em quando deves certamente perder a sessão, como é que tu voltas a fazer login? Não perdes sessão. Ok, boa. Não, tipo, talvez aconteça uma vez de 6 em 6 meses ou coisa assim. Ok, tolerável. Se tanto. Mas não, isso não acontece. Há aplicações que talvez tenham sessões mais curtas do que do Facebook ou que o Telegram. O Telegram não sei, por acaso, mas o Twitter e outras. Mas estas têm sessões, não se calhar até o limite máximo que o browser suporta. Ok. Já agora, o que é pergunta de controle, que lá está, isso eu sou como as tuas aplicações, os logins no teu browser. De 6 em 6 meses tenho que fazer a mesma pergunta. Como é que tu fazes a gestão de passwords com o teu telefone? Ou seja, certamente não usas uma password facilmente memorizável, nem no Facebook, nem no Twitter, nem no Mastodon. Não, a password é complexa, está num password manager. Eu não introduzo passwords vezes suficientes para ter de me preocupar com isso. Mas quando o fazes, como é que tu fazes? Abro o password manager no browser, no desktop e introduzo a password, escrevendo-a manualmente. Demora um bocadinho, mas pronto. Mas atenção, há vários password managers que suportam fecheiros KeePass que podes usar e fazer isso. Mas não introduzo passwords vezes suficientes para ter dado ao trabalho de usar. Eu ainda estou em choque. Eu acho que vou ficar em silêncio até ao final do episódio. Tu abres o Uau e introduz a password manualmente, sim. Agora vem uma pergunta que não sei se vais responder ou não, mas qual é que é normalmente o comprimento padrão para uma password tua? Nunca, a não ser que a aplicação não suporte mais, nunca tenho menos de 24. E tu bates. Ok. Há gajos com muito tempo livre, caralho. Não, que isto, como eu te disse, acontece se calhar uma vez por ano ou coisa assim do género. Eu estou a pensar noutra coisa, mesmo que seja só uma vez por ano, tu bateres 24 caracteres de seguida, vais-te enganar sempre. Vais andar para trás e vais fazer outra vez e vais. Se fizeres ao ritmo certo, é difícil enganar-te. O problema é ritmo, está bem. Isso é como aquela malta que sabia a tabuada, não é? Então e a letra? Pois a música sei, não sei é a letra. Isso é mais ou menos o mesmo, não é? Portanto, se fizeres a velocidade certa, introduzes cada caractere com velocidade suficiente para estares com a atenção suficiente no que estás a fazer. 222 episódios depois, Diogo, continuas a surpreender-me. Pronto, a magia é manter a magia no ar. É verdade. Mas olha, antes que desvies do assunto, deixa-me fazer uma coisa. Mas já agora, se eu quisesse usar, como já disse, há password managers, pode sincronizar ficheiros com o Nextcloud usando a aplicação Ghost Cloud. Isso eu já sabia, já tinhas falado sobre isso várias vezes. A minha pergunta era como é que tu usas.
Pronto, Ok, já percebi. Eu não traduzo passwords vezes suficientes para que isso seja uma chatice. Já disseste isso vezes suficientes para eu perceber que não introduzes passwords vezes suficientes. Mas olha, queria fazer publicidade a um trabalho feito, e é preciso chamar aqui os bois pelos nomes. Isto é um projeto da Ansol, mas foi encabeçado pelo Peixoto, amigo do podcast, que é um vou-lhe chamar um microsite, que é o Fedigov, o fedigov.pt, que é na prática a tradução para português, está claro, de um projeto da Free Software Foundation. É uma espécie de, se calhar aqui estou um bocado a dar facada, mas vou explicar assim de uma forma simplória, que é uma espécie de, se imaginarmos o Public Money Public Code, a campanha amplamente difundida também pela Ansol, é uma espécie de Public Money Public Code, mas para os canais de comunicação, neste caso para promover ferramentas de software livre para comunicação e que bate na temática que já falámos aqui quase desde o princípio do episódio, não é? Que é criar alternativas às micro, como é que se chama aquilo? Microblogging, que é o Mastodon. Coisas como a partilha de fotografias. Eu já tinha ouvido falar deste, mas confesso que não tem projeção suficiente para eu ter sempre presente na memória, que é o PixelFed, que é uma alternativa livre ao Instagram para quem gosta de publicar fotografias e filtros e essas coisas. E uma coisa que já falámos aqui algumas vezes também, para a partilha, que é uma coisa que me admira tu não ter já uma também, que é uma instância PeerTube. E que nós já falámos aqui. Eu não publico muitos vídeos. Não, a questão não é essa. A questão não é publicar os vídeos. A questão aqui e isto foi falado aqui, a partir de uma certa altura o PeerTube permitiu o streaming. E sendo tu alguém muito interessado nas questões de streaming, acho estranho ainda não teres ido investigar, ainda não teres experimentado, não teres levantado uma instância de PeerTube. Não, já fui testar a instância da comunidade francesa, da comunidade do mundo francesa. Ok. Estive envolvido aí nisso. Mas pronto, mas para todos aqueles que queiram dar uma vista de olhos e que queiram também partilhar nas redes sociais ou junto dos amigos, agora vem o Natal, para oferecer uma bela prenda de Natal, que é basicamente, isto não é um site pensado no cidadão, mas é um site que o cidadão pode usar para de alguma maneira, não sei se exercer pressão, mas de alguma maneira dar mais visibilidade àquilo que poderá ser a comunicação por canais abertos das instituições públicas. Sim. Que é uma coisa que faz todo sentido. Que é uma coisa que, por exemplo, a Comissão Europeia já faz. Tem uma instância quer de PeerTube, quer de Mastodon. E o governo PixelFed não. PixelFed não. Não sei se está no Instagram, se a Comissão Europeia, se não faço ideia, porque eu não estou, portanto não sei. O governo alemão também já tem uma instância de Mastodon. E queria só fazer aqui uma correção a uma coisa que tu disseste inicialmente, que disseste que era um projeto da Free Software Foundation. É um projeto da Free Software Foundation Europe. Europe, sim. Pronto. Tens razão, Diogo, obrigado. Eu abri o site e agora é para olhar para ele um bocadinho e vi-se, de confirmar isso. Achei estranho. Isto não é um tipo de projetos que a Free Software Foundation faça normalmente. Europe, sim, ou seja, é aquilo que a gente faz muitas vezes, são colaborações com a Free Software Foundation Europe, e está tão enraizado que confesso que me esqueci de uma parte importante. Mas sim, está interessante. Vale a pena. Okay. Visitem. E sim, e partilhem, exatamente. Sim. Visitem e partilhem. E de facto faz todo o sentido que as instâncias governamentais portuguesas tenham instâncias de aplicações do Fediverso. O que não faz sentido é estarem nas plataformas proprietárias e não terem a sua própria. Eu percebo porque é que eles estão nas proprietárias, porque é onde as pessoas estão, obviamente, e o objetivo é comunicar com o público.
mas não ter a sua própria presença controlada por si próprio, acho que não faz muito sentido. Nem isso, nem ter projetos de apoio a associações, a comunidades, a cooperativas e até a empresas, para que elas próprias tenham as suas próprias instâncias, coletivamente ou individualmente. E ainda já não sei se foi hoje, foi ontem, deparei-me com uma coisa que é já meios de comunicação social de grandes grupos de comunicação social portugueses no Fediverso, e achei estranho não terem a sua própria instância. Como é que grandes grupos de comunicação não asseguram que a sua comunicação fica sob o seu controle e correm o risco de no dia seguinte o administrador zangar-se ou fechar o servidor, ou correr com eles, ou os administradores dos outros servidores bloquearem aquele servidor por alguma razão completamente alheia àqueles meios de comunicação social, e assim o meio de comunicação social perder o seu público, pelo menos fora daquele servidor. Acho que são riscos que são, para quem tem a missão de comunicar, que são desnecessários e muito maiores do que o custo de correr o seu próprio servidor, que não é assim tão elevado. Até porque calculo que que eles não precisassem assim de tantas contas, tal como é o meu caso, e que por isso não teriam grande dificuldade em alojar um servidor. Não percebo. A questão muitas vezes não é só alojar, é alojar e manter. Sim, mas... E quando tu falas numa instância parece-te pouquinho, mas se falares numa instância e mais outra, e se tu começares a ter tudo, poderá somar aqui alguma coisa. Eu vou se calhar um bocadinho mais longe, que é a questão de, será que as pessoas têm noção? Da mesma maneira como não têm noção de que quando usam uma conta de um provedor qualquer de e-mail, lá está, que não controlam, arriscam-se a que no dia a seguir de manhã ou um dia qualquer de manhã acordem e o e-mail não esteja lá, a conta de e-mail, com todo o seu conteúdo. Até porque eu ainda sou do tempo em que as caixas de e-mail tinham 5 megas. Quando eu encontrei uma caixa com 25 megas, achei que era, que fartura. Megas, não são gigas, gente, para quem nos está a ouvir e tem menos de 40 anos. Mas com o crescimento das caixas de e-mail, é frequente hoje tu teres, ou seja, e é uma coisa que eu já assisti várias vezes, imagina, tu precisas de uma cópia do cartão de cidadão, alguém te pede uma cópia do cartão de cidadão e não é tão pouco frequente quanto isso, tu tens alguém que vai à sua caixa de correio à procura de uma cópia do cartão de cidadão que enviou para não sei quem e faz um forward dessa mensagem para quem acabou de lhe pedir. E quem fala do cartão de cidadão fala na cópia, sei lá, de papel de outra coisa qualquer. Portanto, cada vez mais as caixas de e-mail passaram a ser um repositório de conteúdo, quase um arquivo. E então... também me espanta a mim como é que muita gente, e é mesmo muita gente, e eu falo nisso, instituições menos um bocadinho, é verdade, mas é muito frequente programas de rádio, programas de televisão, programas que é a coisa se calhar um pouco mais volátil, mas que ainda assim merecia ter a sua própria, não só uma questão de identidade, mas controlo. É muito frequente tu teres no endereço de e-mail de uma produção de um qualquer espetáculo, o e-mail ser não institucional, mas um e-mail de um qualquer provedor desses gratuitos de correio. Sim. O mais normal é o Gmail, não é? Não vale estar aqui a esconder. Aliás, aí faz-te entidades, mas lembrei-me agora de um caso que aconteceu já não sei se foi este ano, no início deste ano, ou coisa assim do género, ou ao meio do ano pelo menos. Foi o caso de um pai que teve de recorrer a serviços de telemedicina e utilizou o seu smartphone Android para tirar uma fotografia e enviar ao médico do filho. Portanto, foi uma fotografia de uma parte íntima da criança, que era a parte que estava com problemas de saúde. Exatamente. E o Google automaticamente assinalou aquilo como sendo pornografia infantil. Exatamente. E enviou a fotografia e
todos os dados da conta do Google, mails, tudo, para a polícia e cortou o acesso a tudo isso ao pai. A polícia acabou por ilibar completamente o pai. Mas a Google, conta de Gmail chapéu, a conta do Google nunca foi restituída, apesar de até a polícia ter colaborado com o pai e enviado a informação de que não se tratava de facto de crime nenhum e que não era pornografia infantil, mas o Google ainda assim recusou-se totalmente a restituir a conta. E o problema é que esse pai, tal como essas pessoas que estavas a falar, utilizava a conta Gmail como arquivo. E então ficou sem acesso a uma série de documentos e além de boa parte da vida e pronto, que coisas super importantes que lá estavam. Isso é a velha questão do casa roubada, trancas à porta, não é? E o problema é que muita gente, lá está, nós começámos este ano com aquele ataque ao grupo empresa, certo? Ataque informático. Sim. E hoje tivemos um ataque, já agora, para assinalar, hoje tivemos um ataque à segurança social. Ainda não se sabe muitos detalhes, mas as autoridades já estão envolvidas neste momento. Sim. E foi ontem também ouvi qualquer coisa. Não, tu talvez esteja a fazer confusão. Mas pronto, adiante. Isto fala sobre ataques e este ano tem sido repleto, ou porque têm mais visibilidade, ou porque de facto as coisas estão mais quentes e acontecem mais. Mas o certo é que até tu teres um problema, ou até um vizinho teu muito próximo ter um problema, tu achas que só acontece aos outros e achas que nunca vai acontecer, lá está. Não. Tu abres, e voltando um bocadinho atrás na conversa, aquilo que começou este segmento, que é a questão de porque é que grupos de comunicação não têm as suas próprias instâncias e porque é que confiam noutros administradores. Eles na prática nem estão a confiar em ninguém, eles abriram a conta como abrem uma conta no Twitter, como abrem uma conta no Gmail ou no outro lado qualquer e acham que aquilo é eterno. Pronto, até ao dia em que deixa de ser. É tão simples quanto isto. Exatamente. Agora, tentando tornar isto um bocadinho mais positivo e voltando eu aqui a ser o menino Tonecas a fazer-te perguntas, tu falaste aí que a Comissão Europeia tem a sua instância de Mastodon. A minha pergunta é simples. Eles fazem uma coisa como tu, ou seja, aquilo é monoconta ou é para funcionários? Não, é multiconta e é para contas de entidades oficiais e representantes, portanto, diretores e pessoas com cada um a cara pelas instituições, para cargos dentro das instituições. Portanto, se eu fizer parte de uma dessas instituições, submeto o pedido e eles aprovam ou não aprovam e a gente faz lá uma conta ou não faz. Ok. E a instância PeerTube é um espelho do YouTube? Não há YouTube? Não. Eu não sei se eles têm YouTube sequer. Eles têm o seu próprio serviço que baseado em serviços de cloud geridos pela própria Comissão Europeia e têm PeerTube. Não me lembro de haver uma conta de talvez haja, mas eu não me lembro de haver uma conta de YouTube da Comissão Europeia. Mas normalmente é tudo alojado em sites da Comissão Europeia. Ok. Certo. Eu tenho mais, Diogo, mas tens aí mais coisas para nos contar. Isto não é só fé diverso. Ainda hoje minutos antes de gravarmos este podcast, trouxeram-me da Caixa Correio este livro, que é o Welcome to Ubuntu Touch App Development Training Part 1. Portanto, é um livro publicado pela Fundação Ibiports a introduzir as pessoas ao desenvolvimento de aplicações. E pronto, agora tenho que começar a experimentar as coisas que aqui estão no livro. Porque isto é basicamente fazes uma aplicação, Eu já fiz uma aplicação, nunca a publiquei, mas já fiz uma aplicação. Eu também fiz os trabalhos de casa, foi em casa. Está bem. Pois o cão comeu. Eu tenho screenshots da aplicação como prova. E sou capaz de ter o código para aí algures, mas não sei aonde. Mas foi só uma aplicação que eu fiz para mostrar aos meus amigos e gozar um bocadinho com uma situação que nos aconteceu nas férias. Para quem não é
para quem não é patrono, não viu bem aquilo que tu mostraste, mas eu passo a explicar. Aquilo que o Diogo mostrou foi um livro como se usava antigamente, com papel e não sei o quê. E a minha pergunta é se existe a versão e-book desse mesmo livro. Não existe. Não existe. Queres esclarecer porquê? Estiveste envolvido no processo de decisão? Não estive envolvido. Não sei porquê. Sei que existe em papel. Ok. E sabes que não existe em e-book. Uhum. E que não há sequer objetivo de o fazer. Isso não faço ideia. Ok. Mas tenho o livro, finalmente. Estava à espera dele desde setembro. Esta editora só imprime livros, aliás, quando tem encomendas suficientes. Então eles devem ter estado à espera de ter encomendas suficientes para fazer uma encomenda da impressão do livro. Tu assististe à apresentação do Nathan na Ubuntu Summit? Não assisti. Okay. Não. Por acaso é interessantíssimo e eu já tinha estado a falar com ele sobre isso, lá está, na track do corredor, e falei exatamente do teu exemplo, o que tu já tinhas partilhado comigo, que estavas há imenso tempo à espera de um livro. Eu não sabia que era isso, tu não abriste o jogo completamente. Não pensei, não me lembrei, ou não calhou na conversa mencionar que era isto. Sim, não, para esta conversa não é relevante. Agora, eu sabia que tu tinhas um livro e que sabia que tinhas feito uma espécie de um crowdfunding, não é? Porque no princípio é o mesmo, tu metes lá dinheiro e esperas que aquilo um dia te chegue a casa. Portanto, a imagem que eu tenho do crowdfunding é mais ou menos isto. Pagas, esqueces e com sorte recebes qualquer coisa quando ainda tens idade para e quando tens tempo para ainda dar algum uso àquilo. E o Nathan estava-me a dizer que existem já vários serviços que permitem exatamente tu submeteres o teu livro e consegues imprimir uma cópia. Ou seja, tu consegues dizer, é este livro, dás um clique, pagas, aquele livro é impresso e é-te enviado para casa, lá está, dias depois. Não tens de estar à espera que haja uma grande tranche para isso acontecer. Deve ser mais caro. Não, o Nathan disse-me que ele publica livros de 5, 6 dólares, portanto não é de certeza muito mais, até porque o que ele costuma dizer é o que é caro no livro não é o papel, portanto ser um livro com 100 páginas ou com 150 o preço é praticamente o mesmo. E o preço é definido normalmente pelo autor. Claro que há a facada sempre de quem... Não é facada, não vamos falar assim. Há sempre a comissão de quem faz. Uma facada. Depende, lá está, tu concordas ou não concordas com isso. Podes fazer uma edição de autor, ninguém te prende, mas... Portanto, cada um tem o seu trabalho e é recompensado por isso e nós podemos concordar ou não. Mas seja como for, à parte da comissão depois de quem imprime o livro, e estamos a falar apenas de um intermediário, não são não sei quantos. Portanto, tens o autor submete o seu livro a uma plataforma e essa plataforma é encarregue de vender esse livro. E o Nathan falou exatamente nisso, ele tem uma apresentação depois quando sair. Aliás, esta foi da Ballroom, portanto consegues ver quando tiveres um bocadinho. Que é exatamente, e mesmo falando em os livros em papel e as comissões que são praticadas de livros tradicionais, ele diz que, e ele é escritor, ele publica os seus próprios livros, ele diz que escrevendo e vendendo muito menos livros, consegue nesta altura ganhar muito mais dinheiro e ser muito mais recompensado de uma forma muito mais justa com os livros que faz desta forma. E eu tenho ideia que ele falou também, lá está, que tu podes clicar no botão e receber um livro em papel na tua casa ou clicar no botão e teres um e-book e ficas logo com o problema resolvido. Eu digo-te isto porque eu há 3 dias estava a trocar mensagens com um escritor português a perguntar-lhe exatamente onde é que está o e-book do livro que ele tinha lançado recentemente, porque a mim, honestamente, nesta altura custa-me comprar livros em papel, por uma questão ambiental, por uma questão de arrumação também, por várias questões. É mais por aliás, arrumação. Nota-se que eu aqui atrás não tenho uma estante cheia de livros, portanto não faço questão de mostrar os meus livros, que não são também assim nada do outro mundo, mas saltei há uns anos já, para os leitores eletrónicos de livros e não só por uma questão de conforto, mas até por uma questão ambiental. É bastante, para mim é bastante mais lógico consumir livros em formato digital, e daí espantar-me então um livro da Fundação Ubiport, espanta-me que por uma questão de princípio não tenham a versão em e-book, mas pois não sei o que levou a esta decisão, mas para isso, exatamente. Mas é que existe. Ok, claro que sim. Ok. Já agora, mais novidades relacionadas com o Fediverse, já que estamos no
no tópico. O Pup já tem uma conta no Mastodon. Está no Pup com 2 Os? Pup com U. Com U, ok. Então é o teu podcast preferido. Exatamente, o meu podcast preferido. Está em masto.pt/pup. E pronto, é a nossa presença atual no Fediverse. Logo se vê se no futuro teremos mais. Eu vi que a Framasoft tem uma instância de PeerTube, e não vi lá limites ao alojamento de ficheiros, ao contrário de todas as outras que tinham contas gratuitas. Portanto, se calhar é uma coisa a estudar para o futuro. Eventualmente. Até porque agora essa questão depois é preciso ver, lá está. Vais dedicar algum tempo aí, certamente. Depois como é que funcionam os streamings e como é que funcionam os links listados e não listados e portanto, todas essas questões. E se fica gravado, se não fica, se o stream... Por acaso não sei. Mas pronto, tudo perguntas que merecem resposta e algumas delas serão certamente respondidas aqui em episódios. Portanto, se estão fartos de nos ouvir, não desistam já, porque vai haver uma série de episódios certamente sobre as aventuras e desventuras no mundo do PeerTube. Fediverse. Exatamente. Já agora, mais uma nota. O Bruno Miguel, amigo do show e convidado há poucos meses, tem um post no seu blog onde explica como funciona o Fediverse, uma introdução ligeira a quem não conhece nada. Portanto, se quiserem uma publicação para recomendar, acho que é uma boa publicação. O link fica nas notas do episódio. Portanto, se estiverem interessados, podem seguir. Exatamente. Então e mais? Olha, temos tempo ou não? Como é que estamos de tempo? Temos tempo. Indo aqui ao nosso cantinho de Firefox, que já não fazemos há algum tempo. Resta que já saiu a versão 107, que a grande novidade é que tem a capacidade de fazer profiling, portanto recolhe dados sobre o consumo de energia em CPUs Intel, AMD e afins. Ele já fazia isto em Mac e Windows, agora passou a fazer em Linux. E o que é que isto permite? Isto permite que, utilizando as ferramentas de desenvolvimento do Firefox, os developers consigam recolher informação sobre o que é que provoca maior consumo de energia enquanto o browser executa uma aplicação web. Agora vou fazer uma pergunta, esta tem rasteira, que é... para que é que me interessa se o meu Firefox gasta muito ou pouca energia? Eu estou preocupado com o ambiente, é isso? É uma boa razão. A outra razão é que pode estar com um portátil com uma bateria limitada. Não ponhas bateria limitada, quer dizer, sim, portátil, não é seja ele qual for, portanto, são sempre limitadas. Sim, mas, não é... mas, por exemplo, se fosse, por exemplo, um Mac, tem a bateria de um computador ARM, as baterias tipicamente duram mais. Ainda assim é sempre uma limitação, e quanto menos energia for consumida pelo software melhor que tu usas, melhor. Claro, além de que a eletricidade está cara, portanto também é mais um motivo. E normalmente também pode indiciar alguma ineficiência e alguma deficiência de performance do próprio browser ou da aplicação. Houve uma altura que estranhava a duração da bateria do meu computador, até que percebi que era a minha carteira Monero que ficava em segundo plano a sincronizar, exatamente, a sincronizar tudo, e então aquilo, lá está, o consumo de bateria aquilo era basicamente tu vias, se aquilo tivesse um ponteiro, tu vias o ponteiro a andar, porque aquilo era tão rápido a escoar a bateria. Mas pronto, porque eu de vez em quando ligava à carteira e ficava, porque depois fica a sincronizar e tal. Eu não percebo muito bem a técnica daquilo, honestamente. Ainda sou um analfabeto destas coisas. Mas percebi que era isso, ou seja, achei que era uma coisa inofensiva. Lá está, eu não estava a minerar coisa nenhuma, estava só a sincronizar. Mas ainda assim aquilo assobiava forte. Portanto, malta que não se preocupa com o consumo energético do software, e há duas coisas aqui que são importantes. O software é uma delas, claro que sim, aquilo que o teu CPU faz, o trabalho, a carga
que o teu computador está a ter na altura, e o brilho do ecrã, gente. Se não precisarem de tanto, ponham, se não estiverem numa esplanada ao sol, reduzam o brilho e a vossa bateria vai durar bastante mais, independentemente se é ARM, se não é ARM, vai sempre durar mais se o brilho tiver reduzido. Ora, também relacionado com o Firefox, a versão beta do 108 já está disponível. Não sei se voltamos a falar ainda desta versão ou não, mas às vezes saltamos algumas versões, portanto aproveitei hoje a oportunidade. E a grande novidade desta nova versão é o suporte para Web MIDI, que é uma API que permite aos developers desenvolverem aplicações que permitem criar música. Nós vimos umas coisas interessantes deste tipo no Ubuntu Summit, umas aplicações web que permitem de facto criar música com sintetizadores e com coisas desse tipo, coisas completamente digitais, e esta API ajudará com isso certamente, e até a controlar dispositivos remotamente, que eu já vi coisas interessantes, até a plataforma que utilizamos para gravar o podcast, o Video Ninja, tem algum suporte para isso. Portanto, parece que o futuro para os criadores de música em Firefox está assegurado. A outra novidade é que finalmente o Snap do Firefox já tem um suporte para comunicações com aplicações fora da Snap. Ou seja, KeePass, isso assim, em teoria já vão poder funcionar com o Firefox. Não sei se essas aplicações ainda têm que fazer alguma coisa ou mudar alguma coisa na forma como funcionam ou não, mas pelo menos agora já é possível. Ficarei com esse trabalho de casa. Não sei muito bem onde é que eu vou testar isso, porque tenho o meu Firefox tão ao point que não lhe quero tocar, mas ficarei com esse trabalho de casa. Aliás, sendo eu uma das pessoas que fala nisso com mais frequência, pelo menos neste contexto, porque fiquei curioso. Portanto, vou instalar o Snap do Firefox algures e vou instalar também a extensão do KeePass XC, que é aquela que eu uso como Password Manager, que ligação ao meu Password Manager, aliás, e vou ver como é que ele se porta. Pronto. Vamos ver. Eu de facto não sei se é preciso as aplicações fazerem alguma modificação, se não. Acredito que se for preciso que elas também o façam, pelo menos o KeePass XC, que tem um desenvolvimento muito, muito ativo. Sim, também mas o os faça developers rapidamente. não gostam dos snaps, portanto são mesmo bastante hostis, alguns deles, mas pronto. Mas provavelmente o problema do Snap é o mesmo do Flatpak, É exatamente portanto, quando o mesmo. resolverem para um, vão resolver para o outro e siga a marinha. Yeah. Outra coisa que há um outro browser, o Brave, que anunciou que tem uma funcionalidade nova que permite não mostrar aqueles pop-ups que aparecem quando entras num site, sobre os cookies e sobre os consentimentos e não sei o quê. E basicamente o que o browser está a fazer é utilizar listas que já existem até, por exemplo, no uBlock Origin, e que permitem fazer o bloqueio desses pop-ups. Então o que é que eu fiz? Ativei essas duas listas. Uma é AdGuard Annoyance e a outra é Fanboys Annoyance. E de facto a maior parte desses pop-ups desapareceu. Notavelmente. Mas como é que isso acontece? Ou seja, eu tenho um site, tenho lá um pop-up, o pop-up salta do meu site. A extensão tem acesso ao DOM, a todo o DOM do site e a todos os pedidos que o browser faz, e certamente previne alguma coisa. Faz bloqueio seletivo, ou seja, não vai bloquear o domínio inteiro, vai só bloquear o pop-up? Sim. Uau. E funciona bastante bem. Houve 2 sites, um é o YouTube em que não funcionou, mas todos os outros sites que eu experimentei, ainda foram alguns, funcionou. Ok, boa. Já agora, o pop-up do YouTube é um dos melhores exemplos de como isto pode ser feito de forma legal. É sinceramente melhor do que todos os outros do Google. Ok. Em que aspecto? Em cumprir a lei. Sim, mas queres descrever? Tem um botão a dizer que recuso tudo ao lado do botão que aceito tudo.
Ok. E não está escondido, não tens de fazer um scroll, não tens de fazer nada, está lá ao lado. E o que a lei quer é exatamente isso. Se tu quiseres recolher dados, claro. Sim. Mas pronto. E quanto a Firefox, estamos hoje falados. Mas quero voltar aqui um bocadinho ao Ubuntu Summit. Falámos no fim do episódio anterior. Já do Butterfly, não é? Sim. Pronto, sei que se não fosse isso, eu cortava-te o pio. Ias falar sobre isso e pronto. Não falamos. Eu disse que havia projetos que começaram na Ubuntu Summit. Depois falámos em off do projeto. E o projeto é o Butterfly, como já disse o Tiago. Eu não mencionei no episódio anterior porque ainda não era público e quis deixar aos envolvidos diretamente um momento para divulgar o projeto. E o que é o Butterfly? O Butterfly é um ambiente gráfico para Linux, um desktop criado recorrendo a Flutter e Dart. Flutter é uma framework para desenvolvimento de interfaces gráficas para aplicações em Dart. Sei que é possível utilizar outras linguagens também, mas ele foi feito para ser Dart. Tipo, porque é que isto vai ser feito? Porque é que é preciso um novo desktop? Primeira coisa que eles dizem lá no site deles, que é para diversão. Eu lembro-me de ter falado com o Martin no Impress e ele ter dito: eu tenho a certeza que as pessoas vão nos criticar-nos e dizer porque é que vocês não, em vez disso, não unem um esforço com um dos projetos que já existem. Nós já fazemos esses projetos e ninguém tem o direito de nos dizer como é que nós gastamos o nosso tempo. Que é verdade. É verdade. Também quero experimentar a conversa daquelas pessoas que querem mandar no dinheiro do Mark Shuttleworth e como é que ele gasta o dinheiro e a minha resposta é sempre a mesma. Lá está, o dinheiro é dele, deixa o homem fazer o que ele quiser. Exatamente. E isso é a mesma coisa, o tempo é deles, isso eu percebo isso, mas claro que a pergunta é legítima, não é? Ou seja, porque um fork quando podes fazer um commit, mas pronto, ou um pull request. Mas pronto, mas neste caso nem sequer é um fork, é uma coisa nova de raiz. Sim, mas se faz genericamente. Sim, okay. Também tem o objetivo de experimentar coisas novas, de aprender coisas novas, de fazer novos erros. E de criar uma interface sem a bagagem histórica que existe, quer de conceitos, quer de técnicas, de tecnologia, que permite mover-se a um passo diferente nas direções diferentes para onde os developers quiserem ir. Portanto, o plano é divertir, aprender, fazer novos amigos também, criar um novo ambiente gráfico, colaborar com o Dahlia OS, que é um projeto muito parecido com este, aderir às especificações do freedesktop.org, utilizar o tema, os ícones e os widgets que o Yaru criou. A equipa do Yaru é a equipa que criou o tema para o Ubuntu e que também é usado no Ubuntu Mate. E criou recursos para serem utilizados em Flutter, porque o Flutter é a ferramenta oficial da Canonical para aplicações para o Ubuntu. Também o objetivo também é colaborar com os developers de Flutter que desenvolvem novas aplicações para os tempos de hoje. Um outro objetivo é conseguir meter o Butterfly em dispositivos Android. Eu aqui acho que eles estão a ser extremamente otimistas sobre o trabalho que isto lhes vai dar, mas eles estão otimistas e querem fazer, portanto que façam. Acho muito bem que tentem fazer as coisas. O outro objetivo é conseguir tornar o Butterfly um flavor oficial do Ubuntu. Ele inicialmente vai ser apenas um remix, mas o objetivo é daqui a uns anos torná-lo mesmo um flavor oficial. Não, isso é a parte, ou seja, depois de existir o produto é a parte que me faz menos que me causa menos dúvidas, tendo o Martin no Impress já bastante por dentro do processo e dos requisitos. E há mais developers de outras distribuições de flavors oficiais do Ubuntu e até de pessoal da equipa de desktop
do Ubuntu interessados em patrocinar a promoção a Flavor oficial, portanto acho que tem todas as oportunidades para que isso aconteça. Ok, é esperar. Olha, eu já tive, lá está, esperei pelo anúncio e fui mostrar também a minha vontade de querer ajudar, dentro da minha disponibilidade, como é óbvio. Mas sim, vou estar atento e ou me vou chegar à frente ou alguém me vai pedir ajuda quando chegar à altura, não é ainda agora. Mas pronto, mas vamos ver. Já ofereceste ajuda para alguma coisa em particular? Aquilo que habitualmente eu faço, a parte de operações. Eles dizem que vão precisar certamente depois de afinar as pipelines CI e CD. E não foi, ou seja, eu não me ofereci especificamente para isso, mas fui logo, assim que eu mostrei disponível, fui logo requisitado para essa parte. Ok. Mas até lá chegar ainda vai demorar um bocadinho, calculo eu. Já alguma coisa dessa parte da infraestrutura já está a funcionar, CI/CD já está a funcionar até. Boa. Que eu sei que o Simon Quigley, exatamente, ele e a Dani fizeram um setup inicial de alguma infraestrutura com base de um dos projetos do Martin no Impress. E algumas coisas pelo menos já funcionam. Portanto, não sei se até o quanto, mas algumas coisas já estão de facto a funcionar. Mas certamente que haverá oportunidades para mais gente ajudarem mais coisas. Sim, claro. Eu também estou interessado no projeto. Acho o projeto super interessante. A oportunidade de fazer uma coisa nova de raiz é engraçada. E tenho um interesse especial por Flutter, portanto acho que é a oportunidade de voltar a agarrar-me ao Flutter. Eu sou um defensor lá está, de um dos aspectos que tu falaste há bocadinho. Às tantas mais vale ajudar do que fazer uma nova versão. E também fruto da nossa conversa da semana passada, nossa conversa pessoal, que nós de vez em quando também temos conversas pessoais sem estarem a ser gravadas e monitorizadas por ficheiros de áudio, mas de facto trocámos ali algumas impressões e conversámos um bocadinho sobre isso e tu fizeste-me mudar de opinião, que é uma coisa que não acontece muitas vezes, não. Depende, quando tem lógica sim. Não estou a dizer quando é que acontece. Certamente será porque reconheces que há que tens razão, assim como quando dou razão é porque reconheço que tu tens razão. Mas não é muito comum concordarmos muito. Não é comum fazermos mudar o outro de opinião, também não. Mas quando tem lógica é preciso assumir, lá está, e claro. Por isso é que eu quero deixar aqui registado para toda a gente que nos ouve, que de facto sim, foste um dos culpados que me fez mudar de opinião, essencialmente porque me identifiquei com a causa da fatura técnica, ou seja, quando tu herdas código que vem de trás e quando historicamente vais acumulando e empilhando, eu não diria bugs nem problemas, mas diria é o peso do código. Quando tu tens de carregar às costas o peso do código, da forma de toda a lógica como ele foi feito, de tudo isso exatamente. Limita muito a forma como os developers podem criar coisas novas e ir para caminhos novos. Às vezes até é possível, mas o trabalho que dá às vezes não retira a vontade até de fazer. É isso, mas pronto, mas olha, vamos aguardar. Exatamente. Estamos a chegar ao final do tempo, portanto vamos ter que fechar isto. Temos encontro no dia em que sai este podcast, vamos esperar que saia de manhã. Temos um encontro, uma coisa inédita na comunidade, que são 2 encontros em geografias diferentes. Portanto, vamos ter um encontro em Sintra e um encontro em Ponta Delgada. O de Ponta Delgada tem um contorno ligeiramente diferente, portanto é um encontro jantar. Portanto, pessoas que estão a ouvir isto de manhã e querem juntar-se, mandem uma mensagem, pode ser para mim, eu não sou difícil de apanhar, só por uma questão simples, é uma questão de se marcar a mesa, porque tipicamente para jantar convém que se reservem lugares à mesa. Sim. É um bocadinho mais formal. É um jantar formal. num restaurante.
Enquanto que no caso de Sintra é um jantar num não é um pub. jantar, sim, tu acabas por comer, mas não chamas aquilo um jantar. Eu não vou Sim, ao salão jantar. é só para, eu vou ao jantar evidenciar e que depois como podem alguma coisa. comer. Que tá, Sim, exatamente. podem... Mas pronto, é isso. E entretanto, já agora falar, já não deve ir a tempo, mas falar que já falámos aqui algumas vezes de eventos da BAD, e na sexta-feira vai acontecer o 19º Encontro Regional da BAD Açores. Vai ser em Ponta Delgada, portanto vai ser no dia a seguir ao encontro. E tem um programa bastante sugestivo. Vai estar nas notas do episódio, não vou descrever aqui, vai estar nas notas do episódio. Depois quem quiser, aquilo precisa de uma inscrição, e há um pagamento para quem não é sócio da BAD, custa 10€, portanto não é também nenhuma fortuna. E portanto, se estiverem interessados, registem-se e apareçam. Eu provavelmente vou lá estar e a malta por lá se cruzará. Muito bem, então resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel, que hoje teve de ficar de fora. Esquecemos de falar disso, ele está ocupado com coisas da vida. De volta do equalizador, está-nos a equalizar o som, por isso é que está um som muito bom. É isso. E é editado para o Senhor Podcast. Até à próxima. Até à próxima.